Todas as coisas são dele. Nós nos existimos e movemos por causa dele. Amém? Então nós podemos declarar nesta noite: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele e por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo pertence a ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a quem glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundo é, Senhor. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Diga glória. Glória. Mais uma vez, glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diga, ele é santo. Santo, santo, santo é o
está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno, Deus. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Deus. Te adoramos, Senhor. Oh, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Nós te louvamos porque podemos cantar a tua fidelidade, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Pai. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Os santos dizem ao Senhor: a tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Você tem uma história? Conta essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, pela última vez, diga a Ele: conto essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo. Foi Cristo,
Essa noite é um ajuntamento, uma reunião daqueles que vencerem em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudi-lo por isso, amém? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Os irmãos podem assentar, em nome de Jesus.
entender, porque eu estou lendo e eu não consigo entender. Eu olho para o Velho Testamento e eu vejo um Deus tirano, eu vejo um Deus bravo, eu vejo um Deus irrancudo. Mas aí quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um Deus de amor. E o problema é que o Velho Testamento, ele foi escrito segundo a ótica de um homem. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos e esquecemos aquilo que Paulo diz a Gálatas, que diz que toda a velha aliança, ela aponta para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, se eu e você queremos entender o que é o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender Cristo. Nós precisamos ler e entender a palavra de Deus à luz de Cristo. Então, Salmos vai dizer para mim e para você nessa noite, Salmos 107, verso 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Uma outra tradução vai dizer da seguinte forma: porque Deus enviou a sua palavra e nos resgatou de toda perturbação, de toda lama, de toda perversidade, e também nos resgatou da destruição. Ora, João capítulo 10, verso 10 vai dizer o seguinte: que o ladrão, que o diabo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e em abundância. Essa palavra vida, no original, no grego, significa zoe. Então nós precisamos entender que quando eu e você nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, nós recebemos o zoe de Deus dentro de nós. Você consegue entender que essa vida em abundância é algo que o Senhor ele espera para todos os seus filhos? E o problema qual é? O problema é que quando o profeta Oséias, ele diz da seguinte forma: o meu povo perece porque não tem conhecimento. O profeta Isaías, em capítulo 5, verso 13, ele vai dizer: o meu povo é levado cativo porque não tem conhecimento. Então eu tenho uma chave aqui que vai nos levar à libertação, que vai nos levar à cura, que vai nos levar a uma vida de liberdade. Eu acho que você não entendeu. Porque os Salmos, o salmista, nós estamos na velha aliança, e ele está falando, porque o Senhor, ele enviou a sua palavra, e nos, olha só, e ele enviou a sua palavra e nos sarou. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Mas Jesus não tinha aparecido ainda? Jesus não tinha nascido ainda? João capítulo 1 vai dizer que Jesus é o verbo encarnado. Nós falamos algo a respeito da salvação, do plano de salvação. Ei, igreja, eu preciso que você saiba de algo. O plano de salvação, ele não se restringe a você herdar a vida eterna. O plano de salvação, ele não se restringe a você um dia ir morar no céu. O plano de salvação, ele é muito mais além. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele vai dizer da seguinte forma: filho meu, é desejo de Deus que todos sejam salvos. E a palavra salvação aqui no original grego significa sozo. E sozo significa salvação, significa libertação, significa cura, significa perseverança, significa segurança e significa aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. Então tem alguma coisa que nós precisamos entender a respeito de salvação. Deus não nos chamou simplesmente para que nós venhamos a aceitá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, passar uma vida tenebrosa, uma vida peregrina nessa terra sofrendo, e para chegar lá na frente e falar, ufa, cheguei até aqui. Não. Porque a palavra do Senhor nos diz que eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos prerrogativas.
Nós temos direitos legais. Só que o que acontece? Quando Paulo diz a Timóteo que é desejo de Deus que todos sejam salvos, ele está falando, é desejo de Deus que todos sejam libertos. É desejo de Deus que todos sejam curados. É desejo de Deus que todos sejam assegurados. É desejo de Deus que todos sejam preservados. É desejo de Deus que todos venhamos a encontrar uma maturidade cristã. Em Provérbios 4,18 vai dizer o seguinte, que o justo é como a luz de aurora, que vai ao amanhecer até chegar ao dia perfeito. Deus quer que nós cheguemos a um nível de maturidade, mas também de saúde. João lhe diz, porque o Filho do Homem, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim, que outrora eu e você estávamos debaixo, sob o domínio, sobre o governo, sob a tirania de Satanás. Mas nós, pelo infinito amor de Deus, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho de amor. Nós saímos do governo de Satanás e hoje nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores de Deus, nós somos empoderados, nós recebemos um poder. Mas o problema qual é? O problema é que nós não temos a dimensão de quem nós somos em Cristo. Nós não temos a dimensão da nossa identidade em Cristo. E porque nós não temos esse conhecimento, essa profundidade, nós achamos que está dos 45 do segundo tempo, Satanás vencendo a gente, e nós clamando, Senhor, livra-me, livra-me. Mas lá em Colossenses vai dizer que Jesus, Ele pegou todo o escrito de dívida que havia contra as nossas vidas, e Ele cravou na cruz, e Ele expôs a vergonha, ao ultraje, Ele expôs todo ao vitupério, as obras do diabo, para que eu e você reinássemos em vida. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, porque você precisa entender quem você é em Cristo. Porque se você não consegue entender quem você é em Cristo, se você não conhece essa verdade que cura, essa verdade que liberta, essa verdade que te aperfeiçoa, te assegura, você vai viver achando que o diabo está nos 45 do segundo tempo. Ei, igreja, presta atenção. Jesus já fez toda a obra, está consumado. Deus, Ele fez todo o trabalho para que em Cristo, eu e você, presta atenção, Jesus fez todo o trabalho para que eu e você apenas usufruamos da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Romanos 5,17 vai dizer, pois se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte não tem mais poder. Jesus, Ele disse, está consumado. Jesus, quando Ele estava com seus discípulos, Ele disse, obras iguais e maiores a que eu faço, vocês farão. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Oséias 4 vai dizer o seguinte, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Amados, você tem que mergulhar nessa palavra. Jeremias, ele diz assim, comi a sua palavra e me foi mel para os lábios, me foi doce. Nós temos que devorar essa palavra e conhecer. Sabe por quê? Porque Jesus é o verbo encarnado. E tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez e deixou a sua palavra.
Deixou a sua palavra para que eu e você soubéssemos quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. Nós não somos o vermezinho de Jacó, nós somos filhos de Deus. Você não entendeu? Nós somos filhos de Deus. Nós somos revestidos com aquilo que é a essência de Deus, que é o Espírito Santo. Sabe? Quando nós conhecemos essa verdade, nós vamos começar a andar em novidade de vida. Nós vamos entender que nós recebemos poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nós vamos entender que os sinais seguirão. A cura vai acontecer. Sabe, igreja? É propósito de Deus que eu e você sejamos plenamente curados, plenamente estabelecidos em Cristo. O pastor da minha igreja, ele fala assim, não é tempo de investir em sentimento, não é tempo de investir em distrações. Nós precisamos entender a profundidade dessa palavra, nós precisamos entender, porque um dia Jesus, ele desceu até nós, ele se identificou conosco, ele pregou, ele foi naquela cruz, ele morreu, tudo aquilo que dizia a respeito a mim e a você, foi preso naquela cruz, para que eu e você recebêssemos a identidade do céu. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você saberia que você é filho de Deus. E filho de Deus recebeu algo da parte do Senhor que é poderoso em Cristo. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Só que Satanás é sujo. Satanás ele começa a ludibriar, a começar com uma conversinha aqui, uma seta ali, dizendo você não pode. Mas sabe, igreja, você pode porque você é filho de Deus. O salmista, quando ele diz assim, ele enviou a sua palavra e nos curou. E nos tirou de todo o processo de destruição. Jesus não tinha ainda nascido. Jesus não tinha se manifestado. De uma forma profética, o salmista está dizendo, olha, a lei mosaica, você não vai conseguir se aperfeiçoar. Mas na nova aliança, que eu vou fazer através do meu filho com vocês, eu vou sarar vocês. E sabe de uma coisa? Jesus já nasceu. E Jesus já morreu, e Jesus já ressuscitou, e Ele derramou o poder sobre a igreja. E Ele disse, ide por todo o canto, e pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco. Ei, igreja, você acha que uma igreja enferma, uma igreja doente, pode ir pregar sobre Jesus? Você acha que pode? Não. Mas existe algo da parte de Deus que nós precisamos entender. Aleluia. Aleluia. Presta atenção em algo. Vá comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 15. No verso 26, vai dizer assim: disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Se você for comigo no Salmo 105, verso 37, o salmista vai dizer que todos quantos saíram do Egito, nenhum estava enfermo. Profeticamente,
a Bíblia aponta para Jesus dizendo, olha, o Egito é o mundo. Quando nós estávamos no mundo, sob o domínio de Satanás, a enfermidade, a morte, a destruição, o roubo, estava sobre as nossas vidas. Mas nós saímos do Egito e nós entramos numa terra que mana leite e mel, através de Cristo Jesus. E essa palavra aponta para Jesus. Aleluia! Aponta para Jesus. O salmista, ele diz, enviei a tua palavra, e sarou, e interrompeu todo o ciclo de morte, todo o ciclo de destruição. Deus, ele encerrou toda a obra do diabo. Sabe quando Jesus ele vira para Pedro e fala, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ele diz, tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Tudo que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. No original significa clave essa palavra. Significa, igreja, eu estou dando um poder que você vai ligar na terra, você vai desatar na terra, eu vou desatar nos céus. Que você ligar na terra, eu vou ligar nos céus. Igreja, isso foi dado para mim e para você. Quando você recebeu o Espírito Santo, quando você recebeu a Cristo, a palavra do Senhor diz para mim e para você que nós recebemos o dom. Nós recebemos dentro do nosso espírito o Espírito Santo, ele se amalgamou a nós. E depois nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós fomos empoderados para que eu e você fôssemos testemunhas de Deus. Para que onde eu e você caminhássemos, os sinais seguissem. Só que sabe de uma coisa? Nós não temos esse discernimento. E nós olhamos, e nós confessamos a orar, quando na verdade Deus já fez, e você tem que simplesmente chegar até a cruz e falar, isso me pertence. Isso não é determinar. A cura já é um direito legal meu e seu. Porque já foi conquistado na cruz. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que eu e você somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. O que Cristo conquistou na cruz para mim e para você? Ele disse, está consumado. Ele disse, está consumado. Sabe, igreja? Quando eu olho para essa palavra aqui, eu começo a ver que o povo, ele saiu do Egito e ele entrou numa terra que emana leite e mel. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, vocês não estão mais sob o jugo de Faraó. Paulo vai escrever a esse respeito. Ele vai falar, olha, vocês agora não estão mais sob o jugo de Faraó. Agora vocês estão debaixo da poderosa mão do Senhor. Sabe, por um tempo eu ouvia algumas coisas dizendo da seguinte forma. Ah, mas essa enfermidade que eu estou passando é para a glória de Deus. Essa enfermidade é Deus me tratando. Essa enfermidade é porque Deus está tratando áreas na minha vida. Quem aqui é pai? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você educaria o seu filho cortando um dedo dele? Você educaria o seu filho falando, bom filho, você foi mal criado, então eu vou cortar a sua língua? Ou vamos ser um pouco mais agressivos no que eu vou falar? Filho, porque você desobedeceu ao seu pai, eu vou enviar um câncer sobre você. Você faria isso sobre o seu filho? Então, como Deus poderia fazer isso com os seus filhos? Vocês já pensaram nisso? E por que nós adotamos essa teologia?
Sabe, o apóstolo Paulo em Timóteo, ele vai dizer o seguinte, que a palavra ela é inspirada para disciplinar, para repreender, para exortar. Deus ele vai usar da sua palavra para isso, ele não precisa usar das obras do diabo. Deus ele não precisa usar das obras do diabo para disciplinar os seus filhos. E nós trazemos isso para dentro do nosso contexto. Ah, mas o que aconteceu com Jó, veja lá. Sabe, amados, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Se nós estudarmos as alianças que Deus fez com o homem, nós vamos ver que quando Jó estava na velha aliança, e ali ele estava num período em que reinava a morte. Sabe, enquanto você está debaixo de maldição, debaixo da morte, Satanás tem toda a legalidade para tocar em você. Nós precisamos entender essas coisas. E porque nós não conhecemos a palavra, porque nós não conhecemos, nós somos destruídos. E nós precisamos entender de uma forma profunda que quem nós somos em Cristo e quem Deus é nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus, ele vai dizer de uma forma que, sendo o meu Pai ruim, me dá boas dádivas, quanto mais o Pai não nos dará com Ele todas as coisas. Nós precisamos entender que a velha aliança, ela foi um foco no homem. E toda a velha aliança, a aliança mosaica, ela olhava e falava o seguinte, olha, é impossível que sem o sacrifício, sem um favor de Deus, você venha alcançar o favor de Deus. Em Gálatas, Paulo vai escrever que a lei era como um aio que nos guiava e apontava para Cristo. Eu só estou fazendo essa introdução para que a gente possa entender algo. Nós estamos vivendo debaixo de uma aliança, da nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, verso 6, vai dizer para mim e para você que a aliança que foi celebrada em Cristo, em nosso favor, ela é superior, é uma aliança superior com superior promessas. E nela está aquilo que está em Isaías 53. E aí eu quero convidar você para ir a Isaías 53 comigo. É um texto conhecido. Verso 4 em diante vai dizer assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando que nós seremos sarados. Como que está esse verso? Está falando aqui, fomos sarados. Está no passado. Mas deixa eu te contar algo aqui. Aqui está falando assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você for comigo em Isaías capítulo 26, verso 3. Aleluia. A palavra vai dizer assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nesses dois textos nós vemos a palavra paz. E a palavra paz aqui significa shalom. E shalom no original vai dizer para mim e para você, tendo tudo, não tendo ausência de nada, sendo completo, sendo pleno. Quando Jesus no Novo Testamento ele diz assim, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa paz no original significa eirene, significa plenitude. Porque quando eu e você nos reconciliamos com Deus, nós temos paz, nós temos shalom, nós temos eirene, nós temos a plenitude de Deus nas nossas vidas.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se nós temos esse favor de Deus, se nós temos tudo isso conquistado na cruz, por que nós não fomos ainda à cruz pegar isso que é nosso? Se teu pai, se teu filho, ele quiser um danoninho, ele pode abrir a tua geladeira e pegar o danoninho? Porque você é pai e porque você o ama. Sabe, quando nós não entendemos o que Jesus ele fez por nós, quando nós não entendemos que Deus ele vai guardar a nossa mente em perfeita paz, no original significa shalom, shalom, que Deus ele vai guardar, ele vai zelar, no original guardar significa nos cercar, coroar, cercar. Nós vivemos como um vermezinho de Jacó. Só que, ei, igreja, nós não somos vermezinhos de Jacó, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um. Tem muito crente que foge do diabo. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem tem que fugir de você é o diabo. O diabo tem que olhar para você e falar, ali vem o Filho de Deus, curado, remido pelo sangue de Jesus. Isso eu não estou falando da boca para fora. Porque você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber que há um direito conquistado naquela cruz, está consumado. O diabo ele tem que olhar para você e falar, ali vem um Filho de Deus. Ali vem um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ali vem um homem, uma mulher, que onde ele passa, o sinal segue. Por onde ele passa, as coisas acontecem. Nós crescemos dentro de uma teologia. Oh Deus. Eu preciso mostrar isso para você. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu só estou começando para que você entenda algo. Paulo vai dizer aos romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquilo vai gerando em você. E aquilo vai gerando. E você vai entendendo que você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Satanás vai olhar para você e falar assim, melhor eu correr. Só que nós crescemos debaixo de uma teologia que vai dizer para mim e para você, melhor não mexer com o diabo, melhor eu não orar, melhor eu não fazer isso porque virá retaliação. Ei, amado, deixa eu te explicar um negócio. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, o que está escrito aí? O que é nada? O que é nada? Não. O que é nada? Nada vos fará dano. Trouxemos para dentro da igreja uma teologia do medo. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A palavra do Senhor diz que onde eu vou passar, sinais vão ter que me seguir, as línguas vão me acompanhar, e nada, pode dizer, igreja, nada vos fará dano algum. Nós estamos quebrando algo nessa noite. A igreja, nós temos que entender uma coisa, a igreja, ela é vitoriosa em Cristo. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum.
Ah, Ilcinho, mas o que você está falando? Cuidado. Nada. Nada. Porque eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não sou Laine Ribeiro, amados. Eu não estou falando para você fazer isso para você se convencer. É a palavra. E se você não crê na palavra, temos um problema. Mas Paulo, quando diz a Timóteo, é desejo de Deus que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Nada vos fará dano. Só que as pessoas começam, melhor você não fazer isso. Estamos sofrendo retaliação. Amado, você só sofre a tal da retaliação se você tiver brecha. Mas se você estiver em santidade, você vai atropelar o capeta. Ele vai olhar para você e vai falar, ei, lá vem um filho de Deus. Eu não estou falando que você não terá problemas. Porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Se odiaram a mim, quanto mais a vós outros. Mas saiba de uma coisa, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Amém? Posso continuar? Amém. Então abre em Lucas capítulo 13. Diga nada. Verso 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é mister trabalhar, nestes vinde para seres curados, e não no sábado? Respondeu-lhe Jesus, hipócrita, no sábado não se despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não vos leva a beber? E não vos convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás tinha presa. Essa mulher, ela era filha de Abraão. Você sabia que você é filho de Abraão? Você sabia? Você não sabia, né? Mas eu vou te mostrar. Abra lá, por favor, em Gálatas. Abra em Gálatas, capítulo 3. Amados, vocês têm que ser igual o povo de Bereia. O pregador está pregando, vai vasculhando na Bíblia. Porque se eu falar alguma besteira aqui, você vai falar, pastor, você não está falando isso. Isso não está na Bíblia. Gálatas, capítulo 3, vai dizer algo para mim e para você. Gálatas 3, verso 7. O que está escrito aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Sabei, pois, que os da fé, quem é da fé aqui? Amém, glória a Deus. É que são filhos de Abraão. Nós temos uma aliança. Essa mulher, ela era filha de Abraão, o que significava dizer que ela tinha uma aliança. Só que ela, mesmo tendo uma aliança, Satanás a mantinha presa. Essa mulher, por 18 anos, ela não olhava para cima, ela só olhava para baixo. Ela só olhava para baixo. Eu acabei de falar para você que você é filho de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Através de Cristo Jesus, que disse, está consumado. O sangue de Jesus te justifica, te purifica. Ele te torna justiça de Deus, nós vamos chegar lá. Mas essa mulher, ela tinha uma aliança. E ela era presa. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 5, verso 13. Você vai entender algo. Sabe,
O grande problema dos dias de hoje é que nós estamos tão empolgados em ficar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no nosso Twitter. Outro dia eu descobri que tinha mais uma rede social que nós estamos deixando de ler a palavra. E Isaías vai dizer assim, no Isaías capítulo 5, verso 13: o meu povo, ele é levado ou ele é mantido cativo por falta de conhecimento. Então, porque eu não conheço a palavra, porque eu não conheço a palavra que cura, porque eu não conheço a palavra que liberta, porque eu não conheço Satanás, ele mantém a gente preso. Mas olha que interessante esse texto. Jesus estava na sinagoga fazendo o quê? O que ele estava fazendo na sinagoga? Ensinando, né? Sabe por quê? Porque enquanto eu estou ministrando a palavra, sabe, irmãos, quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz que sobre a terra pairava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um outro nome do Espírito Santo. Só que lá em Isaías capítulo 45 vai dizer que o caos estava sobre a terra. Mas ora, se o caos estava sobre a terra e o Espírito Santo estava sobre a terra, por que o Espírito Santo ele não pôs ordem no caos? Porque precisava de um haja de Deus. Diga, haja de Deus. Precisa vir uma ordem da tua boca, porque a tua boca é uma boca profética. Porque na tua boca existe uma lâmina afiada, na tua boca existe a palavra de Deus. E quando você libera essa palavra muda a tua circunstância. Essa mulher, ela estava sentada, ouvindo a palavra. Você sabe de uma coisa? Que enquanto você está ouvindo essa palavra, a palavra está operando na tua vida. Porque em Jeremias diz que a palavra do Senhor, ele é como um martelo que esmiuça a penha. Ei, igreja, presta atenção numa coisa. Quem é que liberta? Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós começamos a entender e compreender isso, quando nós começamos a descer no detalhe, o profeta Isaías está dizendo, olha, o povo ele é mantido cativo, porque não sabe quem é. O povo não sabe quem ele é. Mas você está sabendo a partir dessa noite, amém? Você vai se levantar como um arauto. Você vai se levantar no poder e na ousadia do Espírito. Aleluia. Você vai começar a declarar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Sabe, igreja, tem um filme que eu gosto muito, chamado Quarto de Guerra. Tem um determinado momento que aquela mulher, ela se levanta, o casamento dela está uma jossa, já está tudo indo para o vinagre, e ela se levanta, e ela vai para uma área, e ela começa a falar assim, Satanás, você não vai tocar mais no meu casamento, você não tem mais liberdade para tocar na minha casa, você não vai tocar mais nos meus filhos, você não vai mais fazer sobre isso, sabe por quê? Porque a tua boca é uma lâmina afiada de Deus. Nós precisamos entender. Quando nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos mergulhando nessa palavra, nós vamos entendendo, ei, eu sou filho de Deus. E sabe por que o povo de Deus está enfermo? Sabe por que o povo de Deus ainda não experimenta da cura? Tem muita gente que ora assim, pastor, ore por mim. Pastor, faça campanha. Pastor, faça isso, faça aquilo. Ei, a cruz já é a garantia da tua cura. Só que Satanás te engedra, te enreda, ele faz com que você fale assim, não, essa cura não é para mim. Essa palavra não é para o dia de hoje. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Aleluia. E essa mulher, ela estava sendo exposta àquela palavra. E aquela palavra estava operando. Ei, quando Deus falou, haja luz, houve luz. O Espírito Santo está aqui, amado. A palavra está sendo operada. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, o Espírito Santo, ele está impactado junto com essa palavra. E pá, fazendo as obras do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tem os seus anjos ministradores. Lá em Hebreus,
vai dizer que Deus, Ele colocou os seus anjos para ministrar em favor dos seus servos. Lá em Marcos diz também, Rabassuriandarekanamanai, a palavra do Senhor diz que enquanto os apóstolos, os discípulos ministravam, Deus cooperava com eles, com sinais e maravilhas. Falamos aqui sobre a igreja primitiva. Você pode imaginar alguém dentro da igreja primitiva doente? O teu testemunho vai ser forte para impactar o inferno, para envergonhar o diabo. Mas sabe de uma coisa? O diabo não quer que você saiba dessas coisas. Ele não quer que você saiba que você é filho de Deus e que você é poderoso em Cristo para fazer infinitamente mais do que tudo, segundo o poder que opera em você. Existe um poder que opera em você. O pastor falou sobre sermos um vaso de barro, cuja excelência do Senhor está dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você acha que o Espírito Santo está dentro de você? Para que você seja testemunha. Você vai andar. Você vai impor as mãos. Pessoas serão curadas, serão libertas em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. A palavra do Senhor diz aí que essa mulher, ela andava corcunda, mas ela tinha uma aliança com Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, são filhas de Deus, e estão sofrendo, porque não sabem quem são. Mas Jesus disse, ei filha, você está livre. E impôs as mãos sobre ela. E ela foi curada daquele espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher começou a glorificar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está doente nos seus sentimentos, ela consegue glorificar a Deus? Essa pessoa, ela murmura. Essa pessoa, ela reclama. Essa pessoa, ela vê defeito, negatividade em tudo quanto é coisa. Eu não sou Lair Ribeiro, não estou pregando para você autoajuda, mas eu estou pregando para você a ajuda do alto. Eu preciso que você entenda isso. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Uma pessoa que está enferma, ela é roubada todos os meses. Não estou falando nada, se tem algum farmacêutico aqui, não estou falando nada contra médicos, não estou falando nada contra isso. Mas existe um poder que foi dado para os filhos de Deus, conquistado na cruz do Calvário. E todos os meses, filhos de Deus, gastando tubos de dinheiro na farmácia, quando você pode ir para a cruz do Calvário e receber a cura do Senhor. Você já viu pessoas que têm enfermos na sua casa, ela não consegue ter alegria. Você acha que essa é da vontade do Senhor? Amados, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus conquistou para nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ah, vocês não estão entendendo. Como diz o meu pastor, vocês deviam estar correndo nessa igreja. Vocês deviam estar correndo. Vocês deviam estar saltando, glorificando o nome do Senhor. E eu não estou falando, isso é Bíblia, amados, é Bíblia, é Bíblia. O problema é que Satanás, ele não quer que você saiba disso, porque a partir de hoje, você vai correr como uma águia, como uma corça, os teus pés serão como os da corça, você vai correr, você vai correr, você vai correr e não vai se cansar, Ele vai renovar as suas forças, aleluia! Porque você é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus, aleluia! Só que sabe, amados, quero te dizer algo. Essa mulher, ela foi curada. Essa mulher, ela foi transformada. Ela começou a experimentar disso. Então é necessário, sabe, o pastor Paulo não falou nada para mim, mas saiba você de uma coisa, se você não vem na escola dominical, venha. Se você não tem o costume de ler a palavra, leia. Porque sabe, só existe uma arma do diabo contra você não ler a palavra. Porque se você não ler a palavra, você continua sendo destruído. Se você continua sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem meditar na palavra, sabe, vou dizer uma coisa, Paulo diz a Timóteo, para que ele acolhesse bem a palavra. Tem muita gente que o pastor está pregando aqui, e ele está sentado aqui, ei, aleluia, e ele começa a falar, esse pastor está falando coisa que não sabe, que abobrinha é esse que ele está falando, você não está acolhendo bem a palavra. E você não vai gozar e usufruir
da boa dádiva e do dom perfeito de Deus. Porque a palavra foi enviada e sarou. E encerrou todo o processo de morte. Mas saiba de uma coisa. Muitas das nossas enfermidades, elas são causa por conta do pecado de Adão. Quando Adão pecou, a morte, a destruição, porque ele chegou para Satanás e literalmente ele entregou a autoridade desse mundo sobre ele, sobre Satanás. Se você está duvidando do que eu estou te falando, vai até Lucas capítulo 4. Se tem uma verdade que Satanás fala para Jesus é: a mim foi dada. E é verdade. Só que sabe de uma coisa? Jesus reconquistou isso para mim e para você e reintegrou você. E te encheu de poder e de autoridade. Se você é um filho de Deus e está vivendo uma vida de santificação, você vai comer o melhor dessa terra, diz Isaías capítulo 1, verso 19. Começa a usar as suas mãos e começa a declarar a palavra do Senhor, liberando, porque a palavra veio e nos curou. Sabe, tem muita gente dentro da igreja. Eu congregava numa outra igreja. Eu dava aula na escola dominical. E nós estávamos falando a respeito de cura. Em um determinado momento daquela aula, era como se a gente estivesse preso dentro daquela sala. E a gente não conseguia sair. E uma irmã virou e falou assim: eu preciso confessar algo. Eu falei: fala, irmã. Quando eu era pequena, eu fui abusada pelo meu padrasto, meu pai, algo assim. E eu nunca consegui liberar perdão para ele. E aquele dia foi um dia libertador. Ela falou: sabe, Ilcinho, eu faço psicoterapia há não sei quantos anos. Eu pago não sei quantos R$1.000. Olha como o diabo é sujo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A aposentadoria dela, ela pagava psicólogo, nada contra os psicólogos. E em 3 aulas, o Espírito Santo fez uma obra que a pessoa que é meu psicólogo não fez há anos. Hoje eu estou saindo daqui liberto. Em Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Sabe, existem doenças no nosso físico porque nós não liberamos perdão. E a palavra do Senhor diz que quando eu e você não liberamos perdão, você quer viver uma cura interior, comece a perdoar. Não é fácil. Mas é a palavra que diz. Porque se você não perdoa, a palavra do Senhor vai dizer que verdugos virão sobre você. E aí muitos vão entender que falando: foi Deus quem enviou. Não, não foi Deus, foi você que abriu uma brecha na sua vida, ou uma avenida na sua vida para que o diabo operasse na sua vida. Mas se você liberar perdão ou pedir perdão, saiba de uma coisa: você vai começar a experimentar cura na sua vida. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim que a base de todos os pecados é o orgulho. E sabe por que nós não conseguimos liberar perdão? Por conta do nosso orgulho. Sabe por que nós não perdoamos? Por conta do nosso orgulho. Mas sabe o que fez Satanás cair? O orgulho. E quando eu não libero perdão, quando eu não perdoo, por mais que seja a situação, por mais difícil que seja, eu não vou comer o melhor dessa terra. Sabe, eu vou falar algo para você que talvez vai arrepiar o teu couro cabeludo. Eu não tenho problema com isso, amém? Mas se você não perdoa, nem tua oração sobe. E vou te falar algo pior: nem você sobe. Onde está isso, Senhor? Basta ler Mateus capítulo 6. Se você perdoar, eu te perdoo. Uau! Essa mulher foi curada. Essa mulher, ela foi transformada. Ela tinha uma aliança. E ela estava cativa. Amados, precisamos conhecer
Oséias, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Um dos caráteres, um dos nomes redentivos de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é um Deus que cura. Ele cura os nossos sentimentos, nossas emoções. 13 anos atrás, um homem me fez um mal muito grande. 2 semanas atrás, eu sentei na frente dele e dava gargalhada com ele. E eu falava assim, eu olhava para ele numa reunião, e eu falava assim: como pode o perdão e o poder do perdão na minha vida ser dessa forma? Libertador. Amados, eu quero desafiar você, como filho de Deus, a se levantar como filho de Deus. Sabe por quê? E eu já estou encerrando. Uma pessoa que está enferma, quer fisicamente, quer emocionalmente. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, para nós renovarmos a nossa mente. E quando nós renovamos a nossa mente, nós começamos, através da palavra, ser limpos. Mas sabe, essa mulher, ela andava encurvada. E para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, diga, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa ser justiça de Deus? Essa é para fechar. Antes, Satanás, ele tinha poder sobre você. Ele tinha poder sobre a minha vida. O pecado, a consciência de pecado, diz lá em Hebreus, faz com que eu andasse de forma indigna. Como se eu fosse uma pessoa indigna, com culpa. Você já teve uma consciência onde você está culpado por algo que você fez? O pecado faz isso conosco. Por que eu fui fazer aquilo? E aquilo vai remoendo. O pecado faz isso conosco. Hebreus vai dizer que anualmente o sacerdote tinha que entrar no templo e fazer o sacrifício, e ali ele fazia a lembrança de todos os pecados, porque o sacrifício de bodes e de carneiros, de bois, não expiava o pecado. Ele não apagava os pecados, mas apenas acobertava. Então, anualmente, havia uma consciência de pecado. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus morreu e ressuscitou, e você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você foi feito justiça de Deus. Em Hebreus vai dizer que agora um vivo e novo caminho foi aberto, e você tem acesso ao Pai. Você não tem mais uma consciência de pecado, você tem uma consciência de justiça. E sabe de uma coisa, eu consigo fazer uma ilustração para você. Não me entenda mal. Deus, ele é míope. Porque quando ele olha para você, direto ele olha uma pessoa cheia de pecado. Mas através do sacrifício de Cristo, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque você é justiça de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. 1 João vai dizer que vós, filhinhos, o diabo não vos toca. Mas e a retaliação, como fica? Nós não conhecemos a palavra, ficamos propagando umas baboseiras, quando nós temos poder e autoridade. Nós somos justiça de Deus. Deus olha para o Senhor e vê o sangue. Ele fala assim, ele é lavado e remido, ele é justiça de Deus. Satanás olha para o Senhor e fala assim, não posso tocar nele. Como que nós podemos manter um coração ferido? Sabe, amados, você pode ter passado por situações na sua vida. Você pode ter passado por N situações na sua vida.
que machucaram a sua alma, machucaram os seus sentimentos. Mas o sacrifício de Cristo Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, eis que faço nova todas as coisas. Nada vos fará mal. O que é nada? É nada. Eis que faço nova todas. O que ele faz? O que é todas? Sabe, amados, essa mulher, ela foi renovada. E nessa noite, a palavra que eu quero deixar com vocês é uma palavra onde você possa saber quem você é em Cristo. É uma palavra onde nós podemos entender que Ele enviou a sua palavra e nos sarou. E Ele encerrou, extirpou todo o processo de destruição. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Essa vida é Zoe. É uma vida de plenitude. É Shalom sobre a minha vida e a sua vida. Porque Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado nele. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Amados, eu quero desafiar você mesmo a pegar essa palavra a partir de hoje e se alimentar de uma forma como você nunca se alimentou. E entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Pai, o teu povo saiu do Egito e não havia um enfermo. Pai, a tua palavra diz, Senhor, Pai querido Deus, que o Espírito Santo ele pairava sobre a terra, e quando o Senhor disse haja, Pai querido Deus, houve algo e moveu-se algo. Pai querido Deus, nós cremos que nessa noite, Pai, o martelo que esmiuça a penha, Senhor, ele veio sobre esse lugar, Senhor, e ele veio trazer cura, ele veio abrir o nosso entendimento. Pai querido Deus, no nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Pai querido Deus, que grilhões caiam mesmo por chão, Senhor, porque, Pai, pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Pai querido Deus, toda a enfermidade no Teu povo, no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, assim como essa mulher, que ela experimentou da Tua palavra, ela ouvia da Tua palavra, e a fé entrou no seu coração. Pai, no nome de Jesus, Pai querido, que seja manifesto agora, Senhor, a Tua palavra que diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Igreja declara, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Satanás, em nome de Jesus, eu repreendo todas as tuas obras sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre o meu casamento. Em nome de Jesus, Satanás, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, pegue todas as tuas coisas, toda a enfermidade, em nome de Jesus, e eu declaro, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Aleluia! Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos
de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quantos creem, digam: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus, diga, está em mim, olhe para o seu irmão e diga: ele está em ti, pois o Espírito de Deus está em ti. Vamos declarar: ele está em nós, pois o Espírito de Deus está em nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Irmãos, toda a palavra de Deus, ela merece ser aplicada, não é verdade? Eu gostaria que você pudesse tomar a liberdade, respeitosamente pedir para a pessoa que está aí perto de você ou sair do seu banco, e que pudéssemos orar uns pelos outros sobre essa palavra e sobre essa identidade de sermos filhos e filhas amadas do Senhor Deus. A palavra, ela foi dita, a palavra liberada. Eu já não tenho nenhuma dúvida que quando a palavra é liberada, a cura também está ordenada, em nome de Jesus. Nós vamos praticar essa palavra agora em nome de Jesus, amém? Você pode respeitosamente ir em direção a alguém perto de você, 2, 3, 4, 5, se quiser sair do seu lugar, faça isso. Sobre a presença do Espírito Santo de Deus, abra os seus lábios, seja a boca de Deus para ministrar. Vamos praticar aquilo que recebemos. Somos filhos de Deus e nos alegramos por isso, aleluia. Ele entregou o poder. Vamos pedir que Deus possa fazer um haja dele agora sobre nós, em nome de Jesus. Se você não sabe nem como orar nessa noite, diga: Senhor, tudo que eu preciso é que haja, Pai, uma cura do Senhor sobre nós nessa noite, aleluia. Vem sobre nós para nos curar, Senhor, sarando as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai, sarando o nosso corpo. Oh, Jesus. Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Deus que te sara. Eu enviei minha palavra para curar.
curar. Eu sou o Deus que te sara. Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Aleluia, Senhor. Aleluia. Talvez você possa adorar ao Senhor que nos visitou nessa noite, abençoando, creio, curando em nome do Senhor. Amém. Você pode dizer algumas frases que glorificam o nome do Senhor nessa hora. Você pode dizer que Ele é santo, aleluia. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é grande. Diga Ele é fiel, aleluia, é fiel, Senhor. Te adoro, Rei. Te adoro, Rei. Senhor da glória. Deus de vitória. Eu te amo, Senhor. Te visitaste nesta hora. Fizeste o impossível acontecer a nós pela tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. E te bendizemos tanto, Pai. Te bendizemos, Deus. A nossa rocha, escudo protetor. Debaixo de tuas asas nos encontramos, onipotente Deus. Queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Diga, tem feito a minha vida. Tem feito minha vida florescer. Santo, 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 santo é Senhor. Santo, só Ele é santo. Santo é Senhor. Diga justo. Justo, justo, justo é Senhor.
Você pode aplaudir o Santo nome do Senhor nesta hora, amém, aleluia. Oh, aleluia. Te louvamos, Deus, te adoramos, Jesus, te adoramos, nosso, em nome de Jesus. Convidai o Senhor possa voltar aqui em nome do Senhor Jesus para orar sobre nós, ministrar a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, ainda temos uma porção a mais amanhã. Não falte. Diga quem está do seu lado, não falte. Em nome de Jesus. Traga alguém com você. O pastor Paulo vai estar fazendo o encerramento dessa conferência abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmão. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da oração. Palavra ministrada é bênção liberada em nome de Jesus. Deus só tratou conosco sobre cura e posição em Deus porque a nossa posição é de sermos curados por Ele. E eu creio que muitos de nós verdadeiramente estão sendo curados nessa hora em nome de Jesus. Deus seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Abraça o irmão que está do teu lado em nome de Jesus. Deus os abençoe, queridos, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.